Então, a questão 7 é rápida. Respondam aí para mim, não pelo chat, pelo microfone mesmo. Vocês estão conseguindo ver o slide? Para mim já resolver essa questão, para mim já ensinar vocês como faz a questão rápida. Estão conseguindo visualizar o slide? Ah, professor. Tá, né? Assim, até dá, né? Só que tá tudo torto aqui para mim. Bianca, então é para a internet, porque aqui tá perfeito. Ah, bem provável, não duvido muito, não. Vamos lá. Essa é a questão 7. Eu abro aqui no meu. Ó, vamos lá, vou ler a questão 7 aqui para a gente entender. Ó. A temperatura de ebulição de uma solução que contém 20 gramas de um soluto não eletrolítico e não volátil, dissolvidos em 520 gramas de água, é de 100,25 graus Celsius. Aí ele pede para calcular a massa molar desse soluto. Entendeu? Então, essa é uma questão aqui de ebulioscopia. Beleza? A gente sabe que a temperatura de ebulição da água pura é 100 graus. Só que nesse experimento, a temperatura de ebulição da água está 100,25, então está maior do que 100. Então, esse aumento do ponto de ebulição é o efeito ebulioscópico. Beleza? Esse efeito ebulioscópico é causado pelo quê? Pela dissolução de um soluto não volátil. Tá? Então, ele dissolveu quanto? 20 gramas. Só que a questão pede o quê? Ele pede para calcular a massa molar desse soluto. Essa questão é a inversa das questões que a gente já tinha feito. Beleza? Ela usa a mesma fórmula, mas ele pede outra coisa. E aí, é só lembrar de novo, ó. Os índices aqui das minhas fórmulas, né? O 0 é líquido puro, o 1 é soluto e o 2 é solvente, ou solvente na solução, ou solução. Tá? O índice 2 sempre se refere à solução ou solvente na solução. E aí tem os dados, né? Quem que é o M1? Massa do soluto. Quanto que é a massa do soluto? 20 gramas. Tem o M2, é a massa do solvente. Quem que é a massa do solvente? 520 gramas. Beleza? Tem o KE. Quem que é o KE? Constante ebulioscópica, 0,52. Tem a temperatura de ebulição do líquido puro. Quanto é? 100. É o T0, né? Líquido puro. E o T2, temperatura da solução ou do solvente da solução, é 100,25. E o valor de N1 é a massa molar do soluto, que é justamente o que eu estou procurando. E aí a gente tem a fórmula, né, da ebulioscopia, ΔTE é igual a KE vezes W. Só que esse K vezes W também pode ser escrito desse jeito aqui, ó, com essa expressão. Beleza? Então você tem os dados, tem expressão. O que acontece? É só substituir. Por quê? O T2 você tem? Sim. O T0 tem, o K tem, o M1 tem, o M2 tem. E agora o M1 maiúsculo é o que a questão pede. Deu para entender aí? Ó, na questão, há uma coisa que eu acho que eu não comentei muito com vocês, foi sobre soluto não volátil, vocês sabem, né? Que é o soluto que não vai se vaporizar. E o soluto não eletrolítico significa aquele soluto que ele vai se dissolver, mas a solução não vai conduzir eletricidade. Por que não vai conduzir eletricidade? Porque esse soluto ele é molecular, ele não vai se ionizar, não vai haver formação de íons. Então, as nossas propriedades coligativas aqui, que a gente trabalhou, foi somente com propriedades que envolveram solutos moleculares. Então, são soluções não eletrolíticas. É óbvio que existem propriedades coligativas que envolvem soluções eletrolíticas, que são aquelas que há formação de íons. E aí você tem que levar em conta a quantidade de íons que são formados, levar em conta o fator de Van 't Hoff, que leva em consideração essa quantidade de íons. Mas isso a gente não vai ver aqui no nosso curso, beleza? O nosso foco principal é entender as propriedades coligativas, do ponto de vista de fenômeno mesmo, entender o que acontece em cada propriedade, entender a matemática e saber calcular os efeitos do ponto de vista matemático. Beleza? Esse foi o nosso objetivo desse conteúdo de propriedades coligativas. Então, agora a gente pode ir para o conteúdo novo, todo mundo está tranquilo aí? Professor, eu vou sair aqui rapidão, porque eu não estou conseguindo visualizar a tela do professor. Aí eu vou ver se quando eu voltar eu vou conseguir enxergar direito, pode ser? Pode. Licença, Irã, tem como tu mandar o slide pra gente agora, para acompanhar?
tem como mandar agora? Tem. Deixa só eu exportar. É porque eu vou mandar em PDF, então é melhor eu exportar aqui, ó. É. Uhum. Deixa eu exportar. Uma sugestão é quando o senhor for dar aula, assim, no encontro síncrono, mandar um material antes, que aí dá tempo a gente olhar e ver se tem alguma dúvida pertinente, aí já tira logo. Pode ser. Ó, é o seguinte, eu vou colocar aqui no mural rápido, e aí depois eu vou organizar lá nas atividades, como conteúdo. Eu vou organizar depois, mas eu vou colocar no mural rápido aqui, porque vai ser uma coisa provisória, beleza? Tá bom, então. Aí vocês vejam aí. Aí enquanto vocês estão baixando, eu vou beber uma água ali e volto. Então, eu já coloquei aqui, eu já postei. Aí, enquanto baixa aí, para vocês darem uma olhada, eu vou só tomar uma água rapidão e volto. Beleza aí? Volto já. Beleza, pessoal. Podemos recomeçar? Tranquilo aí? Ó, é o seguinte, como eu vou projetar aqui o slide e eu não vou conseguir ver o chat, beleza? No celular eu até conseguiria, porque está no celular e no computador. Então, qualquer dúvida, vocês vão ter que abrir o microfone e falar. Outra coisa, gente, prestem muita atenção aqui para vocês entenderem esse conteúdo, que aí se vocês entenderem esse conteúdo já de primeira, até facilita o trabalho de vocês, para não precisar depois ficar revendo um monte de vídeos, um monte de vezes, quando estiver resolvendo as questões. Então, essa primeira aula aqui vai ser uma aula introdutória de termoquímica. Beleza? Então, se vocês entenderem essa parte aqui, quando a gente passar para a segunda parte da termoquímica, vocês já vão estar com uma bagagem de conteúdo já assim bem tranquila, porque essa é a aula introdutória, é a aula base, entendeu? Então, se vocês entenderem que é a base, os conceitos iniciais, aí os conceitos posteriores vão ser bem fáceis de vocês assimilarem, beleza? Então, vamos começar aí. Tá? Então, gente, essa é a nossa aula 1. Nossa aula 1 é a nossa aula de termoquímica. Beleza? Aula 1 de termoquímica, na verdade. Tá. Como eu já falei, esse conteúdo aqui é muito importante, tá? Em todos os aspectos, tanto para aspectos nossos do dia a dia, quanto para aspectos de estudos mesmo, né? De exames, vestibulares, todas essas coisas aí, concursos públicos, que envolvam a área de química. Esse conteúdo é muito cobrado porque ele é muito importante e tem aplicações práticas diversas, beleza?
Antes da gente falar aqui dessa figura, a gente vai entender logo o que é a termoquímica. O que é a termoquímica? Alguém poderia perguntar. A termoquímica é simples. Ela é o estudo das quantidades de calor liberada ou absorvida durante as reações químicas. Esse é o resumo mais simples. Então, a termoquímica, o que a termoquímica estuda? Ela estuda, fazendo um resumo bem amplo, a termoquímica estuda as energias envolvidas nos processos químicos. Beleza? Então, só dessa minha frase, energia envolvida nos processos químicos, a cabeça de vocês já deve entender o quanto que ela é importante. Beleza? Já a cinética química, que é o nosso outro conteúdo da próxima semana, nosso próximo conteúdo, que vamos estudar a cinética química, ela estuda a velocidade dos processos químicos, ou das reações químicas. E aqui a gente estuda a energia. Então, você já sabe que essas duas disciplinas, elas são uma base bem importante da química do segundo ano, que um estuda a energia envolvida nas reações e o outro estuda a velocidade das reações. Então, elas conseguem englobar, basicamente, as duas coisas que há de mais importante em processos químicos, beleza? Voltando aqui para a nossa figurinha aqui, vocês sabem que, beleza, eu falei que a termoquímica ela estuda os processos durante as reações químicas, mas também toda transformação física, além das transformações químicas, as transformações físicas, elas também envolvem variação de energia, né? Porque a gente sabe que os fenômenos da natureza, eles são fenômenos químicos e fenômenos físicos. Só que ambos os fenômenos, eles também tanto o fenômeno físico quanto o fenômeno químico envolve variação de energia. Então, por exemplo, quando você tem um sólido, né? Vamos falar da água, por exemplo. Você tem o gelo, né, o sólido, e quando você quer que esse gelo sofra uma fusão e vire um líquido. Para que o gelo sofra uma fusão e vire líquido, é necessário que esse gelo absorva energia do ambiente, né? Tipo, você coloca uma pedra de gelo lá em cima da mesa, com o tempo ela vai derreter, né? Ou seja, vai passar de gelo para líquido, ou seja, vai passar de sólido para líquido. Por que isso aconteceu? Porque ela absorveu a energia do ambiente e conseguiu passar de fase. Beleza? Então, os fenômenos físicos, eles envolvem essa questão. Alguns envolvem absorção de energia e outros envolvem liberação de energia. Beleza? Então, quando você sai da água sólida para a água líquida, você absorve energia. Já ao contrário, quando você sai da água líquida e vem para a água sólida, né, processo de solidificação, é um processo em que há liberação de energia. Tá? Então, os fenômenos físicos, eles representam, eles também têm essa variação de energia, beleza? Além dos fenômenos químicos, que é o que a termoquímica vai estudar. Então, por que eu coloquei logo esse exemplo inicial? É para falar para vocês que a termoquímica, além de estudar as reações químicas, a energia nas reações químicas, ela também estuda as energias envolvidas nos processos físicos, beleza? Então, essas transformações físicas na matéria, que a gente vê desde o ensino fundamental, né? Sólido, líquido, gasoso, e depois voltando gasoso, líquido e sólido, essas reações, ou essas transformações, elas envolvem absorção ou liberação de energia, beleza? Então, a termoquímica vai estudar essas coisas aqui, que são absorção ou liberação de energia. Todo mundo conseguiu entender essa parte inicial aqui desse slide? Tranquilo. Outra coisa que existe também na termoquímica são umas coisas que eles chamam de processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? É necessário que vocês entendam esse conceito aqui, que esse conceito vocês vão utilizar durante o estudo da termoquímica até o final, beleza? O que são processos exotérmicos? Os processos exotérmicos são os processos que liberam calor ou liberam energia, beleza? Então, esse exo quer dizer libera, tá? Térmico quer dizer calor, energia, e o exo quer dizer libera. Então, os processos que liberam energia para o ambiente são processos exotérmicos. Alguém falar, professor, tem reações químicas que liberam energia, e tem reações químicas que absorvem energia. Então, essas reações elas são classificadas como exotérmicas ou endotérmicas. As que liberam energia ou liberam calor são as exotérmicas, beleza? Alguém fala, professor, quais são os exemplos? Os exemplos é, por exemplo, a queima de carvão, tá? Quando você coloca o carvão na
Professor, o áudio travou, parece. Pessoal, nossa internet. A minha internet aqui, infelizmente, caiu. Por isso que dá raiva trabalhar no computador. E aí eu queria perguntar para vocês até que ponto vocês conseguiram ver a minha explicação. Eu estava explicando até que parte. Na parte que o professor estava explicando a liberação de calor do processo exotérmico. Beleza. Caramba, eu falei quase 10 minutos e depois que eu saí do slide que eu voltei para cá e que eu percebi que tinha caído. Nossa Senhora. Tinha sido uma explicação boa e vocês não viram. Como é que pode? Vamos voltar aqui. Todo mundo vendo o slide aí, né? Dá para ver. Então vamos lá, de novo. Os processos
Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Os processos químicos, eles recebem dois nomes. Os processos químicos, eles recebem o nome eles são classificados como processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Essa classificação é de acordo se eles liberam ou absorvem energia, né? Já que a termodinâmica estuda energia, então a gente tem processos que absorvem e processos que liberam, tá? Se o processo libera calor ou libera energia para o meio ambiente, esse processo é chamado de processo exotérmico. São os processos que liberam calor, tá? Quais são os exemplos clássicos de processos exotérmicos? É a queima do carvão, beleza? Queima do carvão. Você tem, aqui na equação química, você tem os reagentes, né, do lado esquerdo, e do lado direito você tem os produtos. Então, o carbono, né, carvão ele reage com oxigênio e forma o CO2 e forma o calor. Esse calor aqui que foi formado, ele é um calor que vai ser o quê? Liberado. Então, se o calor é liberado aqui, ele é um processo exotérmico. Tá? O calor que foi liberado é um processo exotérmico. Beleza? Aí eu vou sempre estar perguntando, alguém me confirma aí. Beleza, professor, que é para eu saber que a gente ainda está tendo conexão. Professor, Oi. então, por exemplo, o fogo como é que diz? Do fogão é uma liberação de calor, então, né? É o quê? O fogo do fogão é uma liberação de calor, então, né? Isso. Mas se ele for utilizado para aquecer uma panela, aí não, ele já é utilizado como fornecimento de calor. Ah, entendi. Depende de como que ele está sendo usado, entendeu? O que é importante a gente entender aqui, que os processos exotérmicos são os que liberam calor, beleza? E aí, aqui é uma equação química, que você tem os reagentes, que é carbono, reagindo com oxigênio, formando CO2, e libera calor. O calor que aparece nos reagentes. Então, esse calor aparece nos produtos. Então, esse calor aqui está sendo liberado. Beleza? Lá o fogão vai depender também do contexto, tá? Mas daqui a pouco a gente fala em relação a isso. Acho que tem uma questão relacionada com isso. Outro exemplo de liberação de calor é a queima da gasolina nos motores. Né? A gente sabe que a gasolina é um C8H18, que é um octante, que você está lá na química 3. Ele reage com oxigênio, né, que é os reagentes, e vai formar os produtos. O produto que vai ser formado vai ser CO2, dióxido de carbono e água. Além dos produtos que são formados, também é produzido calor. Esse calor que é produzido, ele vai ser o quê? Liberado para o ambiente. Então, se é um calor que vai ser liberado para o ambiente, ele é classificado aqui como um processo o quê? Exotérmico. Por quê? Porque ele libera calor, né? Todo processo que libera calor é o quê? É exotérmico. Deu para entender pelo menos o conceito? Deu. Beleza. Já os processos endotérmicos são o contrário. O que são processos endotérmicos? São processos que absorvem calor. Beleza? Processo que absorve calor é chamado processo endotérmico. Beleza? Esse nome térmico quer dizer calor, energia térmica, tudo isso quer dizer calor. E endo quer dizer dentro. Então, ele é uma coisa que absorve para dentro do calor. Para dentro do calor, beleza? Então, vamos lá. Um exemplo de reação endotérmica, ou de um processo endotérmico, é a decomposição do calcário. Né? O calcário está presente em rochas, por exemplo, e ele se decompõe. Certo? O que é se decompor? É ele se transformar em moléculas menores. Só que para o calcário se transformar em moléculas menores, ele não se transforma espontaneamente. É necessário que eu faça o quê para ele se transformar? É necessário que eu forneça calor para ele poder quebrar as moléculas. Se eu forneço calor, ó, minha setinha aqui tem um sentido contrário, eu estou fornecendo calor. Se eu forneço calor e ele vai absorver esse calor, então essa reação aqui ela é classificada como reação endotérmica, porque eu estou fornecendo calor para ela poder acontecer. Se eu não fornecer calor, ela não acontece, beleza? E o calor aqui está aparecendo em que lado? No lado esquerdo, que é o lado dos reagentes, né? Então, toda vez que o calor aparecer aqui do lado dos reagentes, ó, o R aqui, ó, desse lado dos reagentes, é um processo endotérmico. Se o calor aparece aqui dos lados dos produtos, ó, eu estou riscando, do lado dos produtos, ele é um processo exotérmico, beleza? Então, outro exemplo de processo endotérmico, a síntese do óxido nítrico. Você pega a molécula de nitrogênio, reage com oxigênio e forma o NO, óxido nítrico. Só que para elas reagirem aqui nos reagentes, para elas se juntarem nos reagentes, elas não se juntam sozinhas. É necessário que eu forneça calor. Se eu estou fornecendo calor para o sistema e o sistema absorve calor,
é classificado como um processo endotérmico. Deixa eu voltar aqui para a aula, ver se não caiu a conexão. Entenderam aí esses dois slides iniciais que a gente falou sobre o que é a termoquímica, né? Que estuda os processos, estuda a energia ou os calores que são trocados durante os processos químicos ou durante as reações químicas, até como estuda a energia. E o segundo slide a gente falou sobre a classificação dos processos. Se ele libera calor, ele é um processo exotérmico, e se ele absorve calor, ele é um processo endotérmico. Beleza? Por quê? Porque a termoquímica, ela estuda as trocas energéticas que acontecem nas reações químicas. Se é trocas energéticas, existe sistemas ou processos que vão liberar, existe processos que vão absorver energia. Beleza? Então, a termoquímica, ela não estuda somente os processos que vão absorver energia, nem os processos que vão liberar energia. Ela estuda os dois processos. Beleza? Então, é importante a gente entender, inicialmente, a nomenclatura. Tá? Entender o nome que se dá quando ele absorve energia e o nome que se dá quando ele emite energia, quando ele libera energia. Beleza? Posso seguir em frente? Todo mundo vendo isso aí, né? Estamos. Beleza. Então, esse aqui é um resumo de tudo que eu acabei de falar. Beleza? Se eu tenho um processo, né? Esse processo que eu estou chamando, gente, não é o cara processar o outro porque xingou, não. O processo aqui é um fenômeno que está acontecendo, tá? É um processo químico. Se eu tenho um processo químico que libera calor, ele é chamado de exotérmico. E eu tenho um processo químico que absorve calor, ele é chamado de endotérmico. Aqui é só um resuminho de tudo que a gente comentou anteriormente. Tá? Vou passar aqui para o outro. Ah, beleza. Então aqui a gente tem duas questões, tá? Eu vou comentar aqui a primeira questão, que é essa questão da esquerda, tá? Todo mundo enxergando aí, né? Sim. Vamos lá. Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos. O gás queimando em uma das bocas do fogão, tá? Isso aqui é justamente o que vocês acabaram de comentar aí, eu não lembro se foi o João Lucas, o João Guilherme, que comentou. É o gás queimando em uma das bocas do fogão, e o outro processo que a gente tem é a água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Então é aquilo... quem foi que falou isso aqui nesse instante, que está comentando sobre o fogo? Só para me confirmar aqui, fala o nome aí. Foi eu que perguntei, professor José Guilherme. João Guilherme, né? Beleza, João Guilherme. Essa questão aqui, cara, ela vai falar justamente aquilo que eu comentei contigo, porque ela depende do contexto. Porque essa questão fala justamente aquilo. É um fogo ligado ali no fogão, né? O gás ligado, o fogo. E aí você tem uma panela em cima. E ele pergunta, só que ele separa os processos. Ele pergunta só a respeito do fogo, o gás queimando, e ele pergunta só a respeito da panela em cima do fogo. A água fervendo na panela em cima do fogo, entendeu? Então ele pegou o fenômeno que você me perguntou e dividiu em dois. Certo? Deu para entender o que a questão está pedindo? Está perguntando? Ah, claro. Aí, com relação a esses dois processos, o que pode se afirmar? Beleza. O que a gente vai ver aqui? É o seguinte. Ó, toda vez, pessoal, que vocês virem a palavra queimando ou combustão, esses processos, eles são processos exotérmicos. Processo de queima ou processos de combustão. São processos que liberam energia. Tá? Esses processos, eles são sempre processos exotérmicos, tá? Você não vai queimar uma coisa e vai fornecer energia, não. Toda vez que ela já está queimando ali, ela já está liberando energia, beleza? Então, os processos que envolvem a palavra queimando, combustão, são processos que estão liberando energia. Agora que vai entrar até na parte de português, alguém poderia falar, professor, mas para ele queimar, não tem que fornecer energia, não? Aí alguém fala, beleza, para ele queimar, mas aqui a palavra está queimando, então o processo está acontecendo. Se o processo está acontecendo, ela está o quê? Liberando energia.
Não existe uma coisa queimando e absorvendo energia, né? Se está queimando, ela está liberando energia. Então, processo exotérmico. Já a água fervendo é uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão, lá que está saindo lá o fogo. O que está acontecendo? A água está fervendo por quê? Porque eu estou fornecendo energia. Né? Se o fogo tivesse desligado, a água está fervendo? Óbvio que não. Mas se tem um fogo lá, queimando, né, o gás, e eu coloquei a panela em cima, e a água começa a ferver, ela só está fervendo porque o fogo está ligado. Esse fogo ligado está fornecendo energia. Então é por isso que a água ferve. Por quê? Porque ela está absorvendo energia. Se ela absorve energia, ela é um processo o quê? Um processo endo. Beleza? Aí alguém fala, professor, então a energia que é liberada lá no item 1 é absorvida lá pelo item 2? É mais ou menos isso. É mais ou menos não, é isso, né? A gente coloca ali o fogo, aquele fogo lá é o gás queimando, né, na boca do fogão, e a energia que é liberada pelo gás que está queimando na boca do fogão, a energia que é liberada é absorvida pela panela para poder esquentar a água. Então, não é que a energia é destruída, ela é aproveitada, ela é liberada em um processo e absorvida em outra. Então, a resposta aqui da nossa questão é letra B, né? 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Beleza? Esse é o processo. Gente, deixa eu voltar aqui para a aula, porque se tiver caído aqui, a gente está ferrado, porque essa explicação aqui, dessa questão, vocês não podem perder. Todo mundo conseguiu ver aí? Dá para tudo, dá para ver tudo. E todo mundo conseguiu entender também. Eu falando por mim, eu consegui, né? Fala aí, Bianca, Maria Cassandra, Gleice Vitória, João Lucas, Lirley, Assim, ver eu não tô conseguindo, mas eu abri o slide aqui no notebook, então eu tô conseguindo acompanhar, entender o assunto. Mas conseguiu entender. Aham. Beleza. Cadê o Júlio? E aí, Júlio César, conseguiu entender aí? Marcos Eugênio também? Victor Rian, todo mundo aí, vocês não estão participando muito não, estão entendendo, né? Beleza, vamos passar para o próximo slide aqui. Tá. Aliás, essa é a próxima questão. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais complicadinha, beleza? Essa questão da primeira da esquerda, ela é fácil, né? Já a outra questão aqui, ela é um pouquinho mais difícil, mais complicada. Mas a gente vai fazer ela para vocês poderem entender. Vamos ver aqui se eu consigo explicar ela de uma maneira convincente. Vamos lá. Ao dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônio em água, a 25 graus, olha a temperatura da água. Eu tinha uma água lá no recipiente, 25 graus, e eu dissolvi nessa água cloreto de amônio, tá? Aí obteve-se uma solução cuja temperatura foi 15 graus. A transformação descrita caracteriza um processo do tipo o quê? É o que a gente vai saber agora, beleza? Então é o seguinte, ó, eu tinha água pura, a 25 graus, beleza? Coloquei o termômetro lá, medi 25 graus. Aí eu peguei cloreto de amônio, joguei lá dentro, mexi, dissolvi. Na hora que eu dissolvi, formou o quê? Uma solução, né? Eu tinha um líquido puro, adicionei um soluto, mexi, dissolveu, formou o quê? Uma solução. Quando ele formou a solução, e eu fui medir a temperatura, ela não estava mais 25, ela era 15 graus. E aí ele pergunta, essa transformação é caracterizada como um processo do tipo o quê? Bem? Primeira coisa, vamos entender aqui alguns termos aqui. Ó. Esse termo atérmico quer dizer que não tem variação térmica, tá? Não tem variação de energia térmica. Então, essa questão está errada, tá? Esse termo atérmico não se aplica. Quer dizer que não tem variação de energia térmica. Na verdade, tem variação de temperatura, né? Então, a energia térmica sofreu uma variação. Então, letra A está errada. Processo adiabático, a gente não vai ver aqui. Adiabático é processo que não envolve troca de calor. A gente também não vai ver e está errado. Processos isotérmicos são processos que não têm variação de temperatura. Iso quer dizer igual, e térmico quer dizer calor. Então, você não tem variação de calor, não tem variação de temperatura em processos isotérmicos. E, na verdade, a gente tivemos sim variação de temperatura. A gente partiu de 15, de 25 e chegou em 15. Então, tem variação de temperatura. Então, isotérmico ela não é. Então, as questões, a alternativa que sobra é letra D e letra E, que aí temos os fenômenos exotérmicos e endotérmicos, que foi o que a gente está estudando atualmente. Beleza?
Alguém tem alguma ideia de como faz, de qual que é a resposta aí? E por que que é a resposta? Eu vou falar na aula. Eu acho que é endotérmico, professor. Por que que Porque vai... como a solução perdeu calor, então ela liberou. E se liberou calor, é uma característica de endotérmico. É por isso. Mas como é? Ela liberou calor e é endotérmico? A solução inicialmente estava a 25 graus Celsius. Depois que adicionou o cloreto de amônio, a temperatura baixou para 15 graus Celsius. Aí isso significa que liberou calor e respectivamente, Isso significa que ela absorveu o calor. mas É o seguinte, ó, esse processo significa que ela absorveu o calor, isso que você falou, entendeu? Ela é endotérmica porque ela absorveu o calor. Porque é o seguinte, ó, vamos lá. Toda vez que eu tenho um recipiente desse tipo, com água, e depois eu formo uma solução, aí se eu pegar a minha mão e colocar e triscar lá no recipiente, depois que eu formo uma solução, ele vai estar num recipiente meio gelado. E as pessoas acham que esse recipiente meio gelado, meio frio, é porque ele está liberando calor. Não, é o contrário, ele ficou gelado porque o sistema ele fez foi retirar calor do ambiente. Aí ele absorveu esse calor. Quando ele absorve esse calor, quando eu coloco a mão lá no recipiente que tem a solução, ele vai estar gelado, porque ele tirou o calor do ambiente e absorveu para ele. Beleza? Então, a nossa resposta aqui é a letra E, é um processo endotérmico. Houve uma absorção de calor, levou, inclusive, essa diminuição de temperatura justamente isso, porque ele retirou calor do meio ambiente para poder formar a solução, para poder dissolver, entendeu? Para poder, assim, a solução, o cloreto de amônio, ele não ia dissolver espontaneamente na água, mas como ele retira calor do ambiente e absorve esse calor para poder se dissolver, ou seja, ele usou essa energia do ambiente para poder se dissolver, vai haver também uma diminuição de temperatura. Por quê? Porque ele retirou o calor do ambiente, então a temperatura vai descer. Então aqui é um processo endotérmico. Letra E, essa questão aqui não é muito fácil, não. Vocês conseguiram entender aí a explicação ou não? Deixa eu voltar aqui na aula. Me falem aí. Eu entendi. Ei, José Guilherme, você que respondeu na primeira vez ou foi o João Lucas? eu entendi, professor. Ah, foi tu que respondeu. A tua explicação estava certíssima. A única diferença é que tu confundiu a terminologia dos nomes. Isso. Entendeu? Porque Acabei misturando tudo. mas o que tu explicou tá certo. Se ele absorve, ele não é exo, ele é endotérmico. Mas o que tu explicou estava certo. Tá certo. Ficou Beleza? claro. Tranquilo. Passar para o próximo slide aqui. Tá? Então aí vocês já percebem, essas questões aqui, elas foram questões de vestibulares, então não pode ser que caia questão desse tipo, entendeu? Ele explica um fenômeno e aí você vai ter que entender que esse fenômeno ele é exotérmico ou endotérmico. Então essa terminologia aqui ela é importante dentro da química, dentro da termoquímica. Beleza? Então vamos passar aqui para o próximo. Aqui vai ser a primeira parte que vai envolver matemática, tá? Porque alguém poderia perguntar, professor, como é que as pessoas vão medir a quantidade de calor que é liberada ou absorvida em uma reação química? Como que é medido? A medida é feita por um aparelho chamado calorímetro, beleza? É óbvio que existem uns calorímetros ultramodernos hoje em dia, só que aqui nessa minha figurinha que eu estou mostrando para vocês, tá? Nessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui, ó, onde eu estou riscando, é uma versão simplificada do calorímetro, tá? Como que é isso? Como que é o calorímetro? Você tem um ambiente, um recipiente hermeticamente fechado, quer dizer que um ambiente que não tem trocas de calor é um recipiente que não tem trocas de calor com o ambiente, beleza? Recipiente ultra fechado. Você tem um recipiente aqui com água, dentro desse recipiente que está fechado, você tem um becker com água, tá? E aí o que acontece? Você tem aqui um agitador elétrico, beleza? E esse recipiente, ele tem tampas, é um recipiente que tem isolantes, né? Isolantes térmicos, então ele não perde calor para o ambiente. Aqui você tem um termômetro.
E aí você mede aqui a variação da temperatura da água, com um becker com massa de água conhecida, e você mede as variações da temperatura da água quando você adiciona uma substância aqui dentro. Por exemplo, eu vou pegar lá aquela questão que a gente falou do cloreto de amônio. Se eu quiser medir a quantidade de calor que foi liberada pela dissolução do cloreto de amônio, o que eu faço? Eu jogo o cloreto de amônio aqui dentro. Primeira coisa, eu vou medir a temperatura inicial da água, para que o termômetro medir. Aí eu jogo o cloreto de amônio e tem um agitador elétrico. Para que serve o agitador elétrico? Para poder misturar o cloreto de amônio na água. À medida que ele vai misturando e forma a solução, eu vou medindo a temperatura. E aí, quando eu vou medir essa temperatura, tá? Eu vou medir essa temperatura. Essa medida de temperatura vai me dar uma indicação da quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida naquela reação, ou naquele processo químico, naquela dissolução. Aí alguém pode falar, professor, mas como que essa variação de temperatura vai dar a quantidade de calor? Ela vai dar a quantidade de calor por essa fórmula aqui, ó, que é a quantidade de calor, é igual à massa da substância que está lá dissolvida, certo? Vezes o calor específico, que é uma constante, vezes o ΔT. O que é o ΔT? A variação de temperatura, né? Temperatura somente da água, depois a temperatura da minha solução que foi formada. Então, é assim que a gente mede a quantidade de calor que é absorvida ou liberada de um processo químico. É através de um equipamento chamado calorímetro, e aí eu vou medir o antes e o depois. E aí, depois que eu tenho essas variações de temperatura, tenho uma massa conhecida da substância que foi dissolvida lá, aí é só jogar nessa fórmula aqui, ó, Q é igual a MC vezes ΔT. Quando eu tenho esses dados aqui conhecidos, eu consigo calcular o quê? A quantidade de calor. Só que antes de continuar, eu queria perguntar para vocês se vocês entenderam aí o processo global, como que funciona isso. Deu para entender. Então, de novo, a medida de calor, tá? Ela está relacionada com o quê? Com a massa, tá? Está relacionada com a constante, que é o calor específico, que a gente vai falar já, e está relacionada com a variação de temperatura. Aí alguém fala, professor, está relacionado com a massa mesmo? É óbvio que está relacionado com a massa. Porque, por exemplo, vocês acham que a energia para derreter um cubo de gelo é a mesma energia para derreter um iceberg gigante lá do Polo Sul, da Antártica, por exemplo? Vocês acham que é a mesma energia, sim ou não? A mesma quantidade de energia, sim ou não? Não. Não é. Por quê? Porque o calor é diretamente proporcional à massa. Né? A quantidade de energia para me derreter um cubo de gelo é muito menor do que para me derreter um iceberg. Então, para mim calcular a quantidade de calor de um processo, é necessário que eu tenha a massa. Então, a massa está relacionada com o calor. Então, é por isso que o calor é igual a massa vezes a constante, calor específico, vezes o ΔT. Beleza? Então, aqui é a nossa equação, vocês vão ter que aprender a trabalhar com essa equação aqui, ó. Q igual a MC vezes ΔT. De novo, quem que é o M? Massa da substância. Quem que é o Q? Quantidade de calor absorvida pela substância. Também pode ser o calor emitido pela substância. Vai depender do processo. O C, calor específico da substância. É constante, não precisa decorar. Isso aqui é tabelado. E o ΔT é a variação, e eu estava falando em espanhol já, é a variação de temperatura da substância. Essa tabelinha aqui do lado, em cima, onde eu estou passando o mouse, ela reflete o calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, qual é o calor específico da água? Ou seja, qual o Czinho aqui da água? 4,18. Qual o calor específico do ferro? 0,46. Qual o calor específico do alumínio? 0,92. Qual o calor específico da glicerina? 2,42. Beleza? Professor, e o que é o calor específico? Como assim? O que ele representa ou qual é a função? Vamos lá. O calor específico, aqui dentro dessa equação, ela é uma constante. Ela representa a quantidade de calor que é necessária para elevar a temperatura de 1 grau, de 1 grama de uma substância. Tá? Então, o que o calor específico representa? Ela é a temperatura, ela é a quantidade de calor necessária para me elevar de 1 grau a temperatura de 1 grama de substância conhecida. Aí alguém fala, professor, então se a temperatura da água, se o calor específico da água é 4,18, quer dizer que é necessário mais calor para elevar 1 grau a temperatura da água? Sim. Então, o calor específico da água é 4,18, maior em relação aos outros,
quer dizer que eu necessito de mais calor para não poder fazer ela elevar 1 grau a temperatura. Então, o significado de calor específico é isso. É uma quantidade de calor necessária para elevar 1 grau de temperatura de 1 grama de uma substância. Eu falei muito rápido, deu para entender? Entendi. Então, todo mundo vai ter que lembrar disso, que o calor específico está relacionado com a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau a temperatura de 1 grama de uma substância. Por isso que o nome é específico. Por quê? Porque cada substância vai ter esse calor. É um calor específico. Já esse calor aqui representado pelo Q, não, ele é a quantidade de calor do processo global, tá? Já o Czinho aqui não, é uma quantidade específica, depende da substância, beleza? Até porque a quantidade de calor para mim elevar 1 grau de temperatura de uma substância, ela vai ser diferente, né? Porque a água é uma coisa, o ferro é outra, o alumínio é outra, a glicerina é outra coisa. Entendeu? Cada substância tem sua característica. Então, é óbvio que cada substância tem sua característica, é óbvio que esse C seria diferente, já que é um C, é o calor específico, né? Cada substância vai ter o seu calor específico. Tranquilo aí? Ficou claro. Aí vem uma questãozinha para a gente ver como que aplica a fórmula, beleza? Não adianta nada ter só a fórmula e a gente não saber usar. Vamos entender como é que funciona. É um exercício resolvido, ó. Ele pergunta assim, ó, que quantidade de calor é liberada por uma reação química? Não, eu já estou viajando. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus para 28 a temperatura de 2 kg de água? Aí a questão forneceu para a gente o calor específico da água, que é 1 cal versus grama, ou que é 1 caloria dividido por grama versus graus Celsius, tá? É a unidade. Alguém fala, professor, nesse instante você mostrou a calor específico da água 4, alguma coisa, e agora que já está 1, porque lá está em, nosso calor específico da água aqui, ó, está em joule, J, e aqui está em cal, caloria. E a gente vai ver já essas variações de unidade de energia, tá? Então não se assustem. O mais importante aqui é vocês saberem organizar os dados e aplicar na fórmula. Tranquilo aí? Tranquilo. Então vamos lá. Ele quer saber a quantidade de calor que é liberado, tá? Então, os nossos dados, tá aqui, ó. Quem que eu vou precisar para calcular a quantidade de calor? Vou precisar da massa, vou precisar do C, que é o calor específico, e vou precisar do ΔT. Quem que é a massa? A minha massa é 2 quilos, mas aqui eu vou trabalhar sempre com a massa em gramas, beleza? Por que eu vou trabalhar com a massa em gramas? Porque aqui na unidade da calorias, ó, do calor específico, a unidade do calor específico está em gramas aqui, ó. Então, eu tenho que ter compatibilidade de unidade, tá? Em gramas. Então, a minha massa, que eu vou trabalhar aqui nessa fórmulazinha aqui, ó, vai ser a massa em gramas. Beleza? O C, eu já tenho? Tenho. A questão de fornecer o calor específico da água. 1 cal dividido por grama vezes graus Celsius. Beleza? E o ΔT, professor? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ele falou que a reação química, ela elevou a temperatura de 20 para 28. Então, se 20 levou de 20 para 28, quer dizer que 28 é a final e 20 é a inicial. Então, 28 menos 20, que é o meu ΔT, vai ser quanto? Vai ser 8. Então, ΔT é 8. E a minha fórmula está aqui. E ele está pedindo o quê? O Q, né? Ele está pedindo aqui o valor de Q, que é o calor liberado. Então, o M, tenho. O C, tenho. ΔT, tenho. Então, é só jogar na fórmula, né? 200 vezes 1 vezes 8. Que vai dar igual 16.000, o quê? Calorias, que é a unidade de energia que a gente está utilizando com essa questão. Alguém conseguiu não entender? Ou todo mundo entendeu? Eu entendi. Deu para entender. Eu entendi também. A Sandra disse que entendeu também. Beleza. Tá, tranquilo. Certinho. Tá? Tá, então, esse exemplo aqui foi como vocês utilizam aquela fórmula lá de cima, K igual a MCT, MC vezes ΔT. Essa questão aqui foi como que vocês utilizam essa fórmula, como vocês aplicam essa fórmula para calcular a quantidade de energia. Tá? Então, essa questão foi para isso, para vocês já entenderem como é que faz aqui, como que organiza os dados, como que aplica
e como que chega no resultado final. Tá? Agora, o que a gente vai falar aqui é de uma coisa interessante, que é as unidades de energia. Como a termodinâmica do calor, que é liberado ou absorvido, esse calor, ele é energia. Tá? E essa energia, ela tem que ter unidade. Como eu falei lá no início da aula, a química, ela trabalha com matemática, mas ela não é uma matemática que tem só lá um número e, tipo, tá aí o número e pronto. Não, ela tem que ter o número e tem que ter unidade para poder ter significado físico. Beleza? Tem que ter o número, tem que ter significado para ter... Ela tem que ter o número e unidade para ter significado físico. Tá? Tem que ter número e unidade, ou seja, valor numérico e unidade. Tá? Então, frequentemente, nas questões, vocês vão ver questões em que a gente vai trabalhar com Joule. Tá? O Joule é a unidade de energia padrão do sistema internacional. Ele é representado pelo J, Joule. Tá? E em algumas questões, vocês vão ver também a calorias, que é muito utilizado aqui no Brasil. É uma unidade não oficial, mas que ainda é muito utilizada, que é o cal, né? Calorias, cal. Tá? Então, vai ter essas duas relações. É óbvio que hoje em dia, quando tem lá na parte de nutrição, informações nutricionais, ela vem em calorias, né? As energias vêm em calorias. Já em processos que a gente estuda mesmo, no estudo, em processos de troca de energia, na própria física, na química, em laboratório, nas pesquisas, nos artigos, ela vem em Joule, que é a unidade, o Joule é a unidade utilizada no Sistema Internacional de Unidades, a unidade oficial. Beleza? Outra coisa que aparece muito é o quilojoule. O que quer dizer o quilojoule? Quer dizer isso, ó. Quer dizer que 1000... Eu me arrependi de não ter digitado isso, porque eu sei que essa aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que 1000 joules equivalem ao quê? A 1 kJ. Tá? A 1 kJ. Por quê, professor? Porque o quilo é quem? É o K. Esse K vale quanto? Vale 10 elevado a 3, né? Vale 10 elevado a 3. Porque a gente não tem a grama, não tem um quilograma, e o quilograma não vale 1000 gramas, então quer dizer que o K vale 1000, 10 elevado a 3. Então a gente tem o quê? Toda vez que tiver 1000 joule, quer dizer que equivale a 1 kJ. Então, toda vez que eu tiver também 1000, toda vez que eu tiver 1000 calorias em um processo químico, 1000 cal, quer dizer que eu vou ter o quê? 1 quilocal, né? 1 quilocalorias, tá? Todo mundo conseguiu entender isso aí que eu estou explicando? As variações das unidades de energia? Entendi, professor. Deixa eu voltar aqui na nossa sala de aula. Tranquilo. Tá. Beleza. Aí, o que eu vou falar para vocês, pessoal? Beleza, aqui são as relações, tá? De novo, o Joule, vai ter questões que vai aparecer Joule, que é a unidade oficial, Sistema Internacional de Unidades, e vai ter questões que vai aparecer calorias, porque ainda é muito utilizado no Brasil, calorias, beleza? E é importante lembrar também que 1000 joules é 1 kJ e 1000 calorias é 1 kilocal, tá? O quilo vale 1000, né? 10 elevado a 3, beleza? Só que o mais importante também é saber transformar de uma unidade para outra, beleza? Isso aqui é muito importante, porque a questão pode fornecer todos os dados em caloria e pedir a resposta em joule. Ou a questão pode fornecer todos os dados em joule e pedir o resultado em caloria. E aí, professor, como é que faz? Para fazer, vocês vão ter que usar essa relação aqui, ó. 1 cal, ou seja, uma caloria é igual a 4,18 kJ. Quem tiver com caderno aí, quem tiver com celular, tira foto. Essa relação aqui é muito importante. 1 cal, ou seja, uma caloria é igual a 4,18 kJ. Isso aqui é o quê? É um fator de conversão de unidades de energia. Beleza? Aí alguém fala assim, professor, aí alguém poderia falar, professor, como é que transforma mesmo isso aí? Já que o senhor falou que usa só essa relação. Para transformar é o seguinte, ó, tem até esse exercício aqui, ó. Quantos joules corresponde a 500 calorias? Para responder essas transformações de energia aqui, de unidade de energia, é a nossa velha e conhecida regra de 3, né? 1 cal, tá aqui, ó. Não tem segredo. 1 cal aqui, ó. Uma caloria não é 4,18 joules? Então o cara colocou a regra de 3 aqui, ó. 1 caloria é 4,18 joules. E a questão, ele pede quantos joules corresponde a 500 cal.
Então, se eu tenho 500 cal aqui embaixo, quantos joules vai ser? X. É só você fazer a velha regra de 3, né? Produto cruzado. Quando você faz a velha regra de 3, dá x vezes 1 igual a 500 vezes 4,18. Quando você faz x vezes 1 igual a 500 vezes 4,18, a resposta vai ser x igual a 2.090 joules. Que é o que ele pede, né? Joules. O 2.190 joules, 2.090 joules ou 2.090 joules também pode ser escrito como 2,09 kJ. Por que pode ser escrito? Eu joguei a vírgula aqui, ó. Eu joguei a vírgula aqui no final, estava no final. 1, 2, 3, tá? Aí ele virou 2,09. Ou pode pegar 2.090 e dividir por 1.000. E aí você vai transformar ela de joule para quilojoule, tá? Deixa eu ver mais uma coisa. Tá. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para o nosso pouco em relação a isso. Tá. Então, essa é a nossa relação de energia, tá? É a nossa relação entre as unidades de energia. Lá naquela questão, por exemplo, essa questão aqui, ó, a resposta final, vocês viram, ó, deu 16.000 cal. Esse 16.000 cal, se eu quiser ser mais simples, eu posso pegar eles, colocar aqui em cima, ó, e escrever ele também assim, ó, que é igual a 16 quilocal. Também é a resposta. Por quê? Porque esse 1.000 aqui, ó, 16.000, eu transformei para quilocalorias, né? 1.000 não vale 1 quilocaloria? Como que você faz isso? Também pode dividir por 1.000, né? Se você dividir por 1.000, eu coloco 1.000 aqui embaixo, ó. 1.000. Aí você corta o 0 com 0, corta o 0 com 0, corta outro 0 com 0, vira 16 dividido por 1. 16 dividido por 1 é 16, e aí você transforma a unidade para quilocal. Por quê? Porque eu dividi por 1.000 e já estou transformando para quilocalorias. Deixa eu voltar para a aula para a gente poder conversar. Vocês conseguiram entender esse finalzinho aí das transformações de energia e da mudança de unidade também? Enquanto a gente conversa já, ó, eu já vou colocar aqui a lista de frequência para vocês poderem... eu coloquei aqui a lista de frequência para vocês preencherem, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação ao nosso conteúdo inicial de termoquímica? Aproveitem para comentar aí. Então, é o seguinte, a nossa aula de hoje está se encerrando, beleza? Então, eu vou falar para vocês quais serão os nossos próximos passos. O próximo passo, eu vou hoje ainda postar essa aula lá no nosso Google Sala de Aula, para vocês reverem com calma, para quem não pôde estar presente, assistir também. E aí, provavelmente, hoje ou amanhã, eu já vou estar postando um vídeo. Não necessariamente vai ser vídeo meu explicando, mas já vai ser um vídeo explicando já a segunda parte de termoquímica, que é a parte que vai estudar uma coisa chamada entalpia, que é a medida, que é, por exemplo, os químicos dentro das reações que acontecem, a gente não chama as coisas de calor, tipo, liberou 400 quilocalorias de calor, não. Na química a gente usa outra medida de energia, que é chamada de entalpia, que é super importante. Então, eu vou estar lançando um vídeo aí, não sei se vai ser meu, não sei ainda, se eu achar um vídeo muito interessante, eu coloco um vídeo de outra pessoa explicando isso, e aí nos nossos próximos encontros a gente aborda com calma. Então, vai ser um vídeo já explicando sobre entalpia, tá? O que é entalpia e como calcular a entalpia de uma reação química, e depois, o outro vídeo já vai ser falando de entalpia padrão de reação, também é uma coisa muito importante para nos estudar. E a terceira coisa vai ser lei de Hertz, tá? Lei de Hertz é o que mais cai nessa parte de termoquímica, né? E aí vocês vão entender o que é a lei de Hertz, tá? Então, nossos próximos vídeos serão esses, explicando a entalpia, depois a entalpia padrão de reação e, por último, lei de Hertz, tá?
Então, à medida que forem acontecendo as coisas aqui, a gente vê se a gente marca um encontro sábado, não sei, vai depender do andar da carruagem aqui de conteúdos e do nível de vocês de absorção de conteúdos, tá? Então, vai depender justamente dessa dosagem de conteúdos. Então, mais uma vez, revejam o vídeo, tentem fazer a leitura, pesquisem na internet sobre termoquímica para vocês irem entendendo. For aparecendo dúvida, não deixe a dúvida passar. Anota, traz para a aula para a gente comentar, para a gente conversar. Beleza? Então, espero que vocês todos tenham anotado aí. Quem não terminou a lista, aproveita, corre lá, termina, me manda. Sim, a Gleice Vitória perguntou. Está aqui a frequência de novo. Beleza? E aí, quem não terminou a lista, aproveita para terminar. E quem já terminou, já pega esse conteúdo que já vai estudando, beleza? Então, já estou conversando aqui muito. Vou encerrar aqui a nossa aula, tá? Um bom dia a todos vocês. Aproveitem aí para estudar, tá? Organizar o tempo de vocês. Tem tempo para tudo, né? De estudar, descansar. Mas isso eu não preciso nem comentar, porque vocês já sabem, tá? Então, um forte abraço a todos e até nosso próximo encontro, beleza? Valeu!